Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Aproveite e já deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva se não é um inscrito. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor, ou seja membro. Faça parte do clube de canais acessando o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais acessível para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix, caso queira nos ajudar dessa forma. Esteja à vontade para escolher a melhor forma para você. Desde já, eu agradeço. Guerreiro Impuro, capítulo 9. Noah acordou sobre um chão frio e úmido, o cheiro de sangue e morte impregnando o ar ao seu redor. Quando abriu os olhos, o horror o atingiu como um soco no estômago. Ele estava deitado entre corpos mutilados, mulheres, crianças, membros espalhados, rostos desfigurados em expressões de terror, congeladas para sempre. O sol já ia alto, iluminando a cena de carnificina com uma crueldade quase irônica. Ao se mover, sentiu algo grudar em sua pele. Seu corpo estava coberto de sangue. Foi quando percebeu os guerreiros garus ao seu redor. Cercavam-no com olhares duros e armas em punho, e entre eles, seus pais. Mas não havia raiva em seus rostos. Havia algo pior: dor e terror. Noah tentou falar, mas sua garganta parecia fechada. Ele não se lembrava de nada. Antes que pudesse reagir, foi amarrado e levado pela tropa de guerreiros. E ao caminhar pela vila, viu a destruição. Cada casa estava reduzida a cinzas. Não havia uma única alma viva, apenas corpos destroçados, espalhados como bonecos quebrados. Ele conhecia aquela vila. Os humanos que ali viviam estavam sob a proteção dos garus. Agora estavam mortos. Todos eles. Seus pais mantinham o silêncio, desviando o olhar, mas Noah podia sentir o sofrimento deles como uma lâmina cortante. E então algo se contorceu dentro dele, um pressentimento terrível, um peso insuportável. No fundo da alma ele sabia, ele era o culpado. Noah foi preso e amarrado dentro de uma cabana escura, o cheiro de madeira úmida misturando-se ao sangue ressecado em sua pele. Seus pulsos ardiam contra as cordas, mas ele mal sentia a dor física. A verdadeira agonia era o peso da culpa, o vazio da memória e os gritos silenciosos das vidas que ele, de alguma forma, havia ceifado. Do lado de fora, os líderes e anciões das alcateias se reuniram em um conselho de guerra. O destino do jovem garu, que havia massacrado 200 almas inocentes em sua primeira transformação, estava sendo decidido. Ele não apenas destruíra uma vila inteira, mas também traíra o propósito de sua existência: proteger aqueles que agora jaziam mutilados sob o sol impiedoso. O veredito era quase unânime. Com exceção de seus pais, todos clamavam por sua morte. Um monstro como ele não merecia misericórdia. Mas então o mais velho entre os anciões ergueu a voz. Sua palavra era a lei. A morte seria um alívio para ele, mas carregar a lembrança do que fez será um castigo muito pior. E assim a sentença foi dada. Noah não seria morto. Ele viveria para saber que fora o responsável por aquela chacina. Seria banido da nação garu, condenado a vagar como um errante, impuro e sem lar. E mais, caso algum garu o encontrasse pelo caminho, teria permissão para desafiá-lo em combate. Se perdesse, morreria. Se vencesse, viveria para continuar sua jornada amaldiçoada. O destino de Noah estava selado, e o pior de tudo era que ele sabia, no fundo da alma, que merecia cada palavra daquela sentença. Seus pais foram proibidos de acompanhá-lo até os limites da nação garu. Nenhuma despedida foi permitida,
nenhum último olhar ou palavra de consolo. Quando chegou à fronteira, foi simplesmente jogado para fora, como se fosse um fardo indesejado, uma mancha vergonhosa na honra de seu povo. Expulso, renegado, Noa vagou sem rumo, consumido pela dor e pelo ódio. Mas não odiava os garus que o rejeitaram, não odiava os anciões que o condenaram. Ele voltou sua fúria contra os humanos. Se em sua primeira transformação ele já havia ceifado 200 almas, sua cota de morte só aumentou. Nenhum garu, nem mesmo os errantes, matou tantos humanos quanto ele. Seu nome tornou-se maldito, um sussurro temido nas sombras. Garus destemidos saíam em sua perseguição, ansiosos para eliminar a aberração que manchava a honra da raça. Mas Noa não era tolo. Sabia que jamais encontraria redenção entre os seus, e por isso manteve-se afastado de qualquer alcateia. Escolheu os lugares mais remotos e inóspitos da terra como seu refúgio. Seu mundo tornou-se o silêncio, a reclusão, a selvageria. E se por acaso alguém o visse, seu destino era a morte. A única lembrança que lhe restava de seus pais era um punhal, presente que recebera antes de sua primeira transformação. Durante o dia era um fugitivo, sempre à espreita, sempre caçado. À noite não encontrava descanso. Seus sonhos eram tormentos, assombrados pelos gritos de pavor e dor daqueles que ceifara naquela fatídica noite. Os séculos passaram, arrastando consigo civilizações e impérios. Noa viu o mundo mudar, as terras selvagens sendo colonizadas, as matas derrubadas para dar lugar a cidades. O isolamento se tornou cada vez mais difícil, mas ele persistia, evitando qualquer contato com humanos, não por medo, não por remorso, mas porque estava farto até mesmo de matá-los. Então, certo dia, despertou de mais um de seus pesadelos e viu algo que o irritou profundamente. Uma jovem sentada sobre uma pedra à sua frente, observando-o. Seu olhar era calmo, quase maternal. Vestia-se com folhas e flores como se fosse parte da própria floresta. Ele rosnou, os olhos brilhando em fúria. "Vá embora!" ordenou. "Me deixe em paz!" Mas a mulher não se moveu. Em vez disso, sorriu com ternura e em um tom suave e firme disse: "Meu pequeno Noa, já chega de fugir, já chega de raiva e ódio, já chega de tanto rancor e dor. Você não foi criado para a destruição, mas para a união." Noa franziu o senho confuso. A voz dela parecia ecoar dentro de sua alma, despertando algo adormecido há muito tempo. "Eu o criei", continuou ela. "Eu o escolhi impuro para mostrar aos garus que todos são iguais. Todos são meus filhos legítimos. Você foi planejado por mim e por Luna." Aquelas palavras foram como um golpe. Noa sentiu seu corpo se retesar, como se lutasse contra algo maior do que ele. Mude seu caminho, meu pequeno Noa. Mude sua vida. Seja um protetor e não um ceifador. Ame os humanos e perdoe seus irmãos. Seja o guerreiro que eu e Luna criamos e escolhemos. Ela se levantou, aproximando-se lentamente. Seus olhos pareciam conter o próprio céu estrelado. "Ainda há tempo", sussurrou. "Aproveite a oportunidade e siga para o sul. Comece de novo." Noa permaneceu imóvel. Seu coração batia forte pela primeira vez em séculos. Algo diferente do ódio e da fúria começou a se formar dentro dele. Seria aquela sua última chance de redenção? Aquela mulher seria mesmo Gaia? Ou ainda estava preso em algum sonho? Sua mente rejeitava a ideia, mas algo dentro dele queria desesperadamente acreditar. Gaia se levantou, aproximando-se, e com infinita delicadeza tocou sua testa.
No instante em que seus dedos o tocaram, uma sensação desconhecida o envolveu. O peso da culpa, os gritos, os pesadelos que o assombravam todas as noites, tudo se dissipou. Pela primeira vez desde sua expulsão, ele dormiu em paz, sem dor, sem culpa, apenas um silêncio acolhedor. Quando despertou, o mundo ainda estava ali, mas algo dentro dele havia mudado. As palavras de Gaia ecoavam em sua mente, insistentes como um chamado. Ele não podia ignorá-las. Então, Noah tomou uma decisão. Seguiu para o sul, e a cada passo que dava, algo novo despertava em seu coração. Onde antes havia apenas presas, passou a enxergar vidas. Onde antes havia fúria, agora havia propósito. Pelo caminho ajudou e protegeu cada humano que cruzou seu destino, sem esperar nada em troca. Pela primeira vez em séculos, ele não fugia, não caçava. Ele recomeçava. Há muito tempo Noah não pensava naqueles dias. Anos haviam se passado desde seu encontro com Gaia. Perdoara seus irmãos, mas nunca sentira vontade de procurá-los. Estava feliz ali, longe de tudo, sem desejo de voltar. Mas agora, parado entre as árvores, sentia que seu pesadelo o observava. O cheiro era inconfundível. Outro garu. Elis se aproximou e o envolveu com os braços, percebendo sua atenção. Ele baixou a cabeça e encontrou o olhar dela atento e curioso. "O que foi?" Ela perguntou. "Por que olha tanto para a mata? Tem algo lá, não tem?" Ele sorriu de leve. "Está ficando muito esperta, senhorita Elis. Achei ter visto algo, mas foi só impressão." Ela cruzou os braços desconfiada. "Não minta para mim, peão. Você viu algo sim, e estava tão distraído que nem me percebeu." Noah suspirou e se virou para encará-la. "Tem razão. Meu passado veio até mim. Mesmo sem ver, senti o cheiro dele. Estava me observando das árvores. Mas eu não vou fugir, Elis. Dessa vez eu vou enfrentar." Elis não hesitou, abraçou-o forte, como se quisesse protegê-lo. "Eu vou estar ao seu lado. Não importa o que tenha acontecido. Vou estar com você." Ele retribuiu o abraço, fechando os olhos por um instante. "Eu sei." Sem mais palavras, os dois entraram e voltaram a dormir. Noah acordou com um cheiro convidativo de café fresco e broa de fubá. Na mesa, um pão ainda quente esperava por ele, recém-saído do forno. "Bom dia, meu amor." Elis sorriu ao ouvi-lo e se virou do fogão. "Bom dia, peão. Espero não ter te acordado." Fiz o máximo de silêncio. Ele se aproximou e a envolveu nos braços, dando-lhe um beijo suave. "Ainda bem que vamos casar. Eu poderia ficar mal acostumado se fosse só seu vigilante." Ela arqueou a sobrancelha brincalhona. "Às vezes penso que essa história de vigilante foi mal intencionada." Noah riu, encostando a testa na dela. "Por que foi? Eu só precisava de um motivo para ficar perto de você. A quituteira mais cheirosa da cidade." Elis riu divertida. "Cheirosa? Essa é nova." "Falo sério, Elis. Seu cheiro é único. Você cheira a natureza." Ela cruzou os braços desconfiada. "Isso é porque eu uso uma plantinha para perfumar as roupas. Não tem segredo nenhum. Minha mãe me ensinou e a mãe dela ensinou a ela." Noah sorriu, acariciando o rosto dela. "Como eu disse, cheira a natureza. E eu gosto disso. Consigo te encontrar em qualquer lugar só pelo seu cheiro." Ela segurou sua mão e apertou levemente. "Que bom, me sinto até mais segura." Ele levou a mão dela aos lábios e beijou com carinho. "Você sempre vai estar segura comigo, Elis. Eu não vou deixar que nada de mal te aconteça." Sem mais palavras, sentaram-se para tomar o café da manhã juntos, aproveitando aquele instante de paz.
Seu Orestes havia dado o dia de folga a Noa e aos outros 2 peões, Manuel e Josias. Enquanto os 2 foram farrear na cidade, Noa decidiu acompanhar Elisa até em casa. No entanto, ao se aproximarem, perceberam a movimentação estranha. Policiais, algumas pessoas da vizinhança e o Dr. Albuquerque estavam por ali. O coração de Noa disparou ao ver o estado da casa de Elis. Estava destruída, as paredes esburacadas, o telhado desabado, as plantas arrancadas e os animais mortos. O cheiro de carniça impregnava o ar e 5 cadáveres espalhavam-se pelo lugar. 4 estavam parcialmente devorados, o 5º intacto, mas com a cabeça separada do corpo. Uma trilha de sangue se arrastava para dentro da mata. Noa saltou do cavalo e segurou Elis pelo braço. "Fique aqui." O olhar dela estava fixo nos destroços, a respiração entrecortada. Ele não esperou resposta e seguiu até onde o Dr. Albuquerque explicava a situação ao delegado Paulo. "Eram 2, como lhe falei, delegado. Veja as marcas aqui e aqui. Elas arrastaram as vítimas para dentro da casa e transformaram o lugar no matadouro. 5 mortos. 4 são moradores da cidade, reconheço de vista. O outro nunca vi por aqui." O delegado cruzou os braços impaciente. "E daí? O que isso prova?" O doutor apontou para o telhado destruído. "Quem matou esse aqui estava de tocaia. Foi ali que a luta começou. Agora espero que o senhor acredite, porque o corpo da coisa está ali dentro." O delegado bufou. "Ficou louco, doutor? Quer que eu acredite nessas crendices, histórias para assustar criança?" O olhar de Albuquerque endureceu. "Essas coisas existem, delegado. E se continuar nessa teimosia, mais gente vai morrer nesta cidade." Noa, ouvindo tudo, sentiu o sangue ferver. Algo dentro dele rugia por respostas. Noa se preparava para se afastar quando a voz firme do delegado Paulo o chamou. "Ei, peão, volte aqui. Me responda onde estava ontem à noite." Noa parou e o encarou sem pressa. "Estava dormindo em minha casa, por quê?" O delegado estreitou os olhos. "Deixe de ser marrento, homem. Tem como provar o que diz?" Noa não hesitou. "Minha noiva está ali e não me deixa mentir. Passamos a noite inteira juntos." Ele falou de propósito, sustentando o olhar do delegado. Percebera a intenção do homem de jogá-lo na fogueira. Paulo desviou o olhar para Elis, que retribuiu com firmeza. Então, baixou a cabeça, ponderando, e voltou-se para Noa. "Então não sabe nada sobre isso?" "Estou tão surpreso quanto o senhor." O delegado cruzou os braços desconfiado. "Quer dizer que, além de você, tem mais alguém matando gente por aí?" Noa respirou fundo, contendo a irritação. "Não são pessoas, delegado, são bichos." "O que vi lá dentro foi um mendigo com a cabeça cortada, não um bicho." "São bichos à noite, de dia são pessoas comuns." O delegado soltou uma risada curta e sarcástica. "Você e o doutor combinaram de dizer isso?" Então, inclinando-se levemente para Noa, a voz carregada de desdém. "Olha aqui, rapaz. Sua sorte é que o corpo na mata ainda não foi encontrado." Noa sentiu a raiva ferver, mas não adiantaria discutir com um homem que se recusava a enxergar a verdade. Sem mais uma palavra, virou-se, montou no cavalo e seguiu de volta à fazenda com Elis. A cidade estava cega, e aquilo só tornava tudo ainda mais perigoso. Elis estava calada e pensativa. Pelo ritmo da respiração de Noa, sabia que ele estava nervoso e irritado. Sentindo a tensão nele, deitou a cabeça contra suas costas, buscando acalmá-lo, mas sua própria mente estava inquieta. Por que aquelas criaturas haviam atacado sua casa? O que elas queriam? E por que o delegado insistia em culpar Noa quando ela mesma vira a verdade? Fora um monstro que ele matara, não um homem.
Seus pensamentos foram abruptamente interrompidos quando o cavalo parou bruscamente. Noa levou a mão à espingarda e Elisa esticou a cabeça para o lado e viu um homem montado em outro cavalo parado diante deles. Vestia-se como um peão, mas uma tira de couro amarrada à cabeça com uma pena pendurada denunciava algo diferente. Os cabelos negros e lisos caíam-lhe até os ombros, e os olhos azuis faiscavam como os de Noa. Era bonito, forte e exalava uma presença inquietante. Noa segurou firme a espingarda sem tirá-la do suporte. O estranho, porém, manteve-se calmo e falou. Vi em paz, impuro. Já desisti há muito de caçá-lo. Mas você tem um grande problema por aqui. Como o Garou deveria estar investigando em vez de brincar de casinha. A mandíbula de Noa travou. Saia do meu caminho e me deixe em paz. O homem permaneceu impassível. Já disse que vim em paz, só quero ajudar. Noa riu, mas sem humor. Como fez ontem? Por que não matou em outro lugar? Já se perguntou, impuro, por que eles levaram os corpos para aquela casa? O lugar inteiro carrega o seu cheiro. Você o marcou muitas vezes. Aqueles Nuixas estão atrás de você e não respeitam os costumes de um Garou. Devia ter percebido isso antes. Se sua fêmea estivesse naquela casa, estaria morta agora. Eu sei o que está acontecendo, e não preciso que venha de longe me dizer isso. Mas até a lua cheia não posso fazer nada. É nesse momento que eles renovam o pacto, e então terei como acabar com isso de uma vez. Mas como você matou um deles e ele não pôde consumir o corpo, ele recrutará mais alguns para manterem a mesma força. Então sabe do totem negro no meio da mata? Sei sim. Por isso só os feri. Precisava descobrir onde eles escondem. Se não destruir o totem, mais Nuixas virão. Esta cidade é minha alcateia. Eu a protejo e não permitirei que essas criaturas se estabeleçam aqui. Elisa observava um estranho montado no cavalo, e por um breve momento imaginou que ele era como Noa. Foi quando o homem a encarou que ela rapidamente se escondeu atrás de Noa novamente. O estranho então quebrou o silêncio. Ela sabe o que você é, e o que já fez, e de onde veio? Isso não é da sua conta. Saia do meu caminho, não vou repetir. Noa retrucou enquanto retirava a espingarda do suporte. Ele já se preparava para engatilhar a arma, mas o som de outro cavalo se aproximando o fez parar. Era Albuquerque. Assim que chegou perto, ele percebeu a tensão entre os dois Garous e tratou de intervir. Muito bem, rapazes, vamos deixar as diferenças de lado. Temos um problema maior. O delegado pretende registrar em seu relatório que uma onça foi responsável pelo ataque. E mais, vai sugerir que há um louco decapitando pessoas e oferecerá uma recompensa por pistas sobre o estranho. Albuquerque disse com um olhar firme direcionado a um cais. Eu sou o louco que corta cabeças? Mas ele era um bicho quando fiz isso. Um cais protestou. Por isso queimamos os corpos. Albuquerque respondeu com firmeza. O que está acontecendo, Noa? Ele lhes perguntou, a preocupação evidente em sua voz. A confusão com toda aquela conversa e o que aconteceu com sua casa a deixava inquieta. Vou levar você de volta para a fazenda e depois explico tudo, eu prometo. Não, peão, eu quero a explicação agora, ou nem precisa se dar o trabalho. Noa respirou fundo, guardando a espingarda. Albuquerque riu, lembrando-se de como Margot teria a mesma atitude. Um cais, por sua vez, arqueou as sobrancelhas, achando-a atrevida. O que quer saber, Elis? Noa perguntou finalmente. Por que aqueles corpos foram parar na minha casa? Por que ela está destruída daquele jeito? Quem é ele, o índio? E por que ele não te chama pelo nome, mas de impuro? Então ela não sabe? Noa lançou um olhar fulminante ao outro Garou, que apenas se apoiou na sela e sorriu de canto,
aguardando a explicação. Eu explico enquanto te levo de volta à fazenda, tudo bem? Tudo bem, Elis respondeu. Noa despediu-se do doutor junto com Elis, e quando passaram pelo garu, ele falou: Um cais. Meu nome é um cais, senhorita. Sou um garu assim como seu futuro marido. Pois para mim você não passa de um índio metido à besta. Elis encarou um cais com firmeza. Ele ficou claramente ofendido, achando um desaforo uma fêmea dirigir-se a ele daquela forma. Noa, por sua vez, sorriu de canto, deixando evidente o quanto gostou da resposta dela. Ele seguiu para a fazenda e contou sua história a Elis. Revelou as coisas ruins que havia feito no passado e explicou por que o outro garu o chamava de impuro. Também esclareceu o motivo de os noíxas terem destruído a casa dela e matado lá dentro. Tudo foi uma forma de afrontá-lo, desafiando-o diretamente. Quanto ao índio, ele admitiu ser outro garu, mas confessou não saber o real motivo de sua presença ali. Viu, peão? Não foi difícil. E eu ainda quero ser sua esposa. Na verdade, te amo ainda mais agora do que antes. Ele riu, puxando-a para um beijo. Vou resolver essa situação. Conte ao seu Orestes e à dona Laura sobre os ataques e as vítimas. Peça que reforcem a segurança. E, por favor, fique na casa grande. Claro, meu amor. Vá em paz. Noa partiu a galope rápido como um vento, retornando ao local onde os outros dois estavam. Um cais apoiado sobre a sela comentou: Essa fêmea é marrenta igual o futuro marido. Se eu fosse você, não arrumaria encrenca com Dona Elis. Ela furou um homem com uma faca só porque ralou a mão nela e vazou o olho de um noíxa que a atacou, além de ser a fêmea do Noa. Ela parece frágil, mas não se engane, Albuquerque avisou. Aquela humana pequena fez tudo isso? Acho que vou manter as formalidades. Acho bom, porque me parece que ela não foi com a sua cara, Albuquerque comentou com um tom divertido na voz. Noa chegou, parou perto deles e dirigiu-se a um cais. Por que está aqui? Não acho que esteja caçando noíxas. E não estou, mas por hora precisamos resolver esse assunto. Depois eu te digo por que estou aqui. Noa pensou por um momento e então perguntou: Você já viu um totem negro? Sei da existência deles. São através deles que os espíritos negros da Umbra se comunicam, mas nunca vi um de verdade. Eu já vi um quando fugia de vocês. Noa falou com convicção e continuou: Me escondi numa caverna na Itália. À noite fui acordado por uma sombra negra que tentou me arrastar para o fundo da caverna. Na minha luta para me livrar dela, me deparei com um totem negro. Vamos procurar qualquer gruta ou caverna na mata. É lá que o totem deve estar. Ele é feito com o crânio de um coiote. Mas aqui provavelmente será com o crânio de um cachorro. O crânio é colocado de cabeça para cima, apoiado em ossos que servem como pés. Os sacrifícios aos espíritos são feitos dentro da boca do crânio, que fica aberta para permitir que os espíritos saiam por ela e possuam o corpo do pactuado. Noa continuou dando as instruções com firmeza. Vamos nos separar na mata. Quando encontrarem o totem, não toquem nele. Soltem um uivo de aviso e vamos até quem o encontrou. Por que não podemos tocar, Noa? Albuquerque perguntou curioso. É um objeto amaldiçoado, doutor. Você não vai querer pôr suas mãos nele. Existe uma maneira de destruí-lo sem tocá-lo. Sim, impuro. Mas só um alfa nascido puro pode destruir algo assim, comentou um cais com um tom provocador. Será mesmo? Então por que eu sei como fazer? Não é o primeiro que destruo. Agora vamos. Um cais os seguiu com um sorriso de canto. Ele torcia para que este garu tivesse a marca de nascença.
Para um cais, ele era extraordinário demais para não ser o escolhido. Elis subiu para a casa grande. O sol já estava forte, indicando que passava do meio-dia. A preocupação a consumia. O estado em que sua casa se encontrava mostrava a força daquele bicho. Se ele resolvesse atacar a fazenda, será que os peões dariam conta? Ao se aproximar, ouviu vozes exaltadas. Orestes discutia com a irmã. A porta aberta deixava escapar os gritos de Rita. Rameira, sim! Vocês estão deixando aquele infeliz casar sem saber que ela é uma rameira vagabunda. Que exemplo estão dando para Marta? Apoiar uma prostituta que se faz de mulher direita. Deviam contar para ele o tipo de mulher que ela é e não deixá-lo na inocência. Já chega, Rita! Orestes respondeu firme. Eu já disse que não vou admitir que distrate a Elis, nem que se meta na vida dela. Você não é obrigada a ir ao casamento, nem mesmo a estar aqui na fazenda quando ele acontecer. Mas terei que topar com essa rameira miserável toda vez que vier aqui. Elis não aguentava mais. Logo ela e Noa estariam casados, e ela não toleraria ser tratada daquela forma, nunca mais. Durante os dias em que se recuperava na casa grande, notou Rita saindo escondida à noite algumas vezes. Preocupada, e por consideração a Dona Laura e seu Orestes, pediu a Noa que ficasse de olho nela para protegê-la. Noa atendeu ao pedido e acabou descobrindo os encontros de Rita com o coronel Vitor, o mesmo miserável que havia abusado de Elis. Mesmo prometido a Noa que não diria nada, Elis sabia que não suportaria mais as ofensas calada. Era hora de colocar Rita em seu lugar. Elis entrou na sala deixando claro que tinha ouvido tudo. Rita olhou com satisfação, soltando um riso debochado. Orestes tentou se desculpar, mas Elis o interrompeu, fixando os olhos em Rita. A senhora, dona Rita, vive me taxando de rameira, de prostituta, mas, no entanto, sai todas as noites para se esfregar no mato com o coronel Vitor, um homem casado e inimigo do seu irmão. Quem realmente é a rameira aqui? Rita empalideceu, enquanto Orestes permanecia atônito. Ele lançou um olhar severo para a irmã, as sobrancelhas franzidas, mas antes que pudesse dizer algo, Rita se adiantou. É mentira, Orestes! É mentira dessa vadia miserável! Orestes voltou-se para Elis, tentando manter a calma. Elis, eu tenho muito apreço por você. Mas se isso for uma acusação falsa, não vou ficar nada satisfeito. Não estou mentindo, seu Orestes. O que eu ganharia inventando uma coisa dessas? Estou falando a verdade e ela sabe disso. Rita, agora histérica, gritou. É mentira, meu irmão. Eu jamais faria uma coisa dessas. Essa rameira está mentindo. A gritaria atraiu Dona Laura e Marta, que foram até a sala para entender o que estava acontecendo. Elas encontraram Rita fora de si, insultando Elis, enquanto Orestes parecia transtornado, tentando processar a situação. Laura se aproximou do marido e perguntou: Homem, que gritaria é essa? O que está acontecendo? Antes que Orestes pudesse responder, Rita se adiantou. Essa louca que vocês apoiam está dizendo mentiras sobre mim. Que mentiras? Laura perguntou, fitando os olhos em Elis. Não disse mentira nenhuma, dona Laura. Sua cunhada me chama o tempo todo de rameira, mas ela tem se comportado como uma. Já me cansei de ouvir as ofensas dela calada. Laura, atônita, virou-se para Elis, insistindo. Rita se comportando como uma rameira? Que história é essa, Elis? Orestes, ainda processando a situação, respondeu por Elis. Elis disse que Rita tem saído escondida à noite para se encontrar com o Vitor. Seus olhos estavam fixos em Rita enquanto a surpresa dava lugar ao ódio. É mentira dessa negra, rameira nojenta. Elis sentiu o rosto arder, a revolta tomando conta de si. Sua vontade era de estapear Rita, fazê-la engolir todo aquele preconceito. Contudo, antes que reagisse,
Marta, que ouvira tudo calada, não conseguiu mais conter-se. Interrompendo a discussão, ela declarou: "Não é mentira, meu pai. Elise está dizendo a verdade. Desde que chegamos aqui para passar as férias, tia Rita sai furtivamente à noite para se encontrar com o Coronel Vitor. É por isso que ela não quis voltar para casa. Resolveu ficar aqui. Você sabia disso, Marta, esse tempo todo? Por que nunca nos contou?" "Desculpa, pai, mas tia Rita não é criança. Ela sabe muito bem o que está fazendo. Eu só não quis me meter." "Mas se meteu agora, sua traíra." Rita disparou furiosa com a sobrinha. "Cala a boca, Rita. Se eu ouvir sua voz mais uma vez, não respondo por mim." Orestes gritou, a raiva evidente em seu tom. "Calma, Orestes, não faça nada de cabeça quente", disse Dona Laura, preocupada com o estado do marido. Elise então interveio. "Olhem, me desculpem por isso. Eu vim aqui por outro motivo, mas não aguento mais ser xingada dessa forma. Perdi a cabeça mesmo nua pedindo para eu não falar nada. Me desculpem." Sem esperar respostas, Elise saiu, transtornada com toda a confusão. Enquanto caminhava de volta para casa, o medo de ter causado problemas para Noa a consumia. No caminho, Elise encontrou Josias e aproveitou para lhe informar o que iria dizer a seu Orestes, para reforçar a segurança da fazenda. "Mas, dona Elise, pensei que o Noa já tivesse dado conta daquelas coisas. Que coisa horrível. Já pensou se a senhora estivesse lá?" "Nem quero pensar, Josias. Eu ia falar com o seu Orestes, mas acabei criando uma confusão porque aquela diaba da Rita me tirou do sério. Ela é tinhosa mesmo. Encarnou na senhora, não foi? Mas não dê importância para ela, dona Elise. É dor de cotovelo. Logo a senhora vai se casar e isso tudo vai acabar." "Espero, Josias, porque parece que não tem fim, mesmo depois de anos. Vou avisar os peões e fazer tudo como Noa pediu. Assim que o patrão se acalmar, falo com ele." Elise agradeceu e seguiu seu caminho de volta para casa. Apesar de Noa ter pedido que ela ficasse na casa grande, depois do que aconteceu, ela decidiu que ficaria na casa dele. Fosse como Deus quisesse. Era lá que ela pertencia. Orestes explodiu com a irmã, sua paciência finalmente esgotada. Ele também ralhou com a filha, mas foi especialmente duro com Rita. "Você está proibida de ver o coronel. Não vou permitir que manche o nome de nossa família. E se ousar denegrir a imagem de Elise novamente, eu juro que não respondo por mim." Rita, furiosa, retrucou: "Por que defende tanto essa mulher? Se eu não lhe conhecesse, acharia que tem interesse nela." A resposta foi a gota d'água. Orestes, sem conter a raiva, deu uma bofetada no rosto da irmã. Rita ficou atônita, incapaz de acreditar no que acabara de acontecer. "Eu não deveria lhe explicar nada, porque não importa o que eu diga, você vai pensar o que lhe convém. Mas vou dizer mesmo assim. Se não fosse por Elise, hoje eu seria um homem viúvo, e Marta não estaria aqui para me fazer companhia." Ele fez uma pausa, a voz carregada de emoção antes de continuar. A parteira, que era a avó daquele miserável do coronel, desejou que Laura morresse de parto. Ela se recusou a trazer Marta ao mundo. E como eles tinham influência na cidade, ninguém mais veio. A única que apareceu foi Elise. Ela fez o parto e cuidou de Laura e Marta, até que ambas estivessem bem. Portanto, eu devo muito a ela. E não vou admitir que você continue destratando-a." Rita deu as costas, ainda furiosa pelo tapa que levou, e subiu para o quarto sem dizer mais nada. Enquanto isso, Elise entrou em casa. Se ela tivesse o olfato aguçado de Noa, teria percebido que não estava sozinha. Um homem se escondia na casa, observando-a enquanto entrava. Sem notar sua presença, Elise foi até a cozinha e sentou-se no degrau que separava a sala da cozinha e chorou até sentir seu peito aliviar. Depois de se recompor, preparou o jantar e foi tomar um banho. O visitante, aproveitando o momento de descuido, saiu de seu esconderijo.
Ele deixou a casa do mesmo jeito que entrou, furtivamente, mas não sem deixar para trás seu cheiro, que agora impregnava o ambiente.